Ei, boa tarde, tudo bem, povo de Deus? Como estão? Voltamos, chegamos. Vamos entender hoje a diferença entre louvor e adoração. Será que a gente está fazendo errado? Mas primeiro vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem nos concedido de entender e aprender mais e mais, meu Pai, de Ti, para Te adorar melhor, para Te louvar melhor, meu Deus amado. Nos abençoa, nos ajuda, tira todo impedimento, todo embaraço, toda dificuldade, porque somos Teus filhos e esperamos em Ti. Eu quero já agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Vamos então hoje aprender sobre a diferença entre louvor e adoração. Eu sei que muitos têm essa dúvida, né? Mas e aí a gente vai seguindo, né? Vai seguindo e acaba não entendendo a diferença e às vezes nós podemos estar errando. Então vamos lá. A diferença entre louvor e adoração. Texto base, João 4, versículo 23. Vamos ler aqui rapidamente, João 4, 23. João 4, 23 diz assim: Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluias. Então, esse é o nosso texto base. Como já falamos aqui, nós precisamos entender e saber se estamos adorando da forma certa, se estamos louvando da forma certa, ou se não estamos fazendo nenhuma coisa nem outra. Porque nós muitas vezes, as pessoas entram no grupo cristão da sua igreja, do seu convívio, e vai seguindo, e não se preocupa em saber se está fazendo a coisa certa, né? E eu acho que isso é muito importante, porque nós não estamos agradando o homem, mas estamos agradando a Deus. Nosso objetivo é fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Então, precisamos saber se estamos fazendo da forma certa ou não. E esse é o nosso papel, né? Então, a gente vai agora já partir para a definição de louvor. Louvor, uma expressão de gratidão, exaltação, reconhecimento pelas obras e pelos feitos de Deus. É o que nós conhecemos e vemos no cotidiano da igreja. O louvor é a palavra cantada. Nós temos o exemplo do rei Davi, que no livro de Salmos, né, ele compunha ali aquelas poesias e aquilo tornava-se música, né? Aquilo era uma expressão de louvor mais profunda do coração dele. E os judeus, né, eles usam os salmos para louvor, para ali junto com os instrumentos. O que nós fazemos na igreja, né? Nós usamos o teclado, usamos o violão, a guitarra, o baixo, a bateria, e nós ali fazemos o nosso louvor. Então esse é o louvor. O louvor ele traz em palavras expressas em palavras e ritmadas com a música, acompanhamento musical, acompanhamento do músico, a declaração de amor a Deus, o reconhecimento pelo que Deus faz. Então aqui, repetindo a definição, louvor é a expressão de gratidão, exaltação e reconhecimento pelas obras e pelos feitos de Deus para conosco, pelo todo o amor que Deus ele dispensa a nós. Então, através do louvor, de uma forma cantada, musicada, ritmada, nós declaramos, nós falamos que nós amamos a Deus, que nós reconhecemos o seu poderio sobre a nossa vida, que nós reconhecemos o seu poderio sobre o mundo, que nós o amamos em tudo que ele fez, que ele faz e por aquilo que ele ainda vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Poderoso nosso Deus, não é? Não há limites para o seu agir. Eu preciso falar, porque nós nascemos para isso. Nossas referências bíblicas para o louvor. Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos ler na Bíblia para ver o que a Bíblia fala. Salmo 150, acá, Salmo 150,
passamos muito, voltando, Salmos 150. Versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos ler a próxima referência, Salmo 103, versículo 2. Salmo 103, versículo 2, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que maravilha, não é, irmãos? O louvor, ele tem esse papel muito importante. Ele é uma modalidade de declaração de amor muito linda do povo de Deus, né? De nós, povo de Deus, para o nosso Deus. Nós acrescentamos ali lindas melodias, lindas composições, harmonias e melodias musicais para juntar com os poemas do nosso coração, para juntar com as conclusões da nossa alma, as conclusões da nossa vida para Deus e para tudo que Ele fez por nós e ainda vai fazer, está fazendo, né? Então nós colocamos todo esse poema, todo esse amor, toda essa declaração juntamente com a música, com os instrumentos, a harmonia, a melodia e o ritmo. Então sai ali aquele louvor lindo e aquilo aquece e embala ali muitas vezes a igreja, e quem entrou triste já chora, a tristeza já vai embora, já se alegra, é aquela coisa linda. Esse é o louvor, que é muitas vezes, vamos dizer assim, 90% das vezes é executado na igreja junto com os irmãos. Então é aquela comunhão de servos de Deus, de filhos de Deus e de homens e mulheres que amam a Deus, que se reúnem para prestar essa homenagem musical a Deus. Amém? Então 90% das vezes é feito na igreja. A gente faz em outro lugar? Faz. Nós fazemos, né? Em casa, fazemos dentro do carro. Quantas vezes, né, a gente entra no carro e começa a louvar? Acha que esse louvor não é ouvido? Acha que esse louvor não é recebido? Sim, ele é ouvido, é recebido e muito bem recebido, porque ele é espontâneo, é natural, não é intencional, é verdadeiro e vem do coração. Então Deus recebe, viu? Então abre a tua boca e louva no teu dia a dia. Agora vamos para a definição de adoração. Definição de adoração. A adoração é, então, portanto, uma entrega total a Deus, um relacionamento íntimo de amor e reverência e rendição a Deus. A adoração, ela é, como nós falamos, é um estilo de vida. A adoração, ela não acontece na hora do culto. A adoração, ela não acontece junto com a banda. A adoração não acontece junto com a orquestra. A adoração não acontece, ela pode acontecer, mas ela tem a sua raiz, tem a sua forma mais genuína no dia a dia do adorador. A adoração, ela é um estilo de vida, ela é uma forma de viver. Ela é uma... Por quê? Porque na adoração eu vou precisar, uma vida, né, de adoração precisa ser de uma essência no dia a dia, ela precisa acontecer no dia a dia, ela precisa se desenrolar no dia a dia, ela precisa ser vista por quem está do lado, quem vive junto, quem trabalha junto, nas atitudes dessa pessoa. Então essa pessoa, ela vai fazer escolhas que colocam Deus no primeiro lugar. Essa pessoa, esse adorador, ela vai colocar Deus em primeiro lugar nas suas decisões, nas suas escolhas, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na forma de proceder, na forma de reagir no social, na comunidade, junto com a sua família, junto com seus colegas de trabalho, lá na academia, no banco, na feira, em qualquer lugar que você for. Na hora que você vai levar seu filho lá na creche,
na hora que você vai buscar seu filho na creche, na hora que você vai participar da reunião, ali que você vai receber uma notícia que você não vai gostar muito. Nessa hora, o estilo de vida de adorador de Deus precisa aparecer nessa hora. Por quê? Porque a adoração, ela sai da igreja. A adoração, ela sai da liturgia do culto. A adoração, ela ultrapassa as fronteiras e ela vem com a gente. A adoração, ela vem com a gente para a nossa vida. A adoração, ela vai com a gente para onde a gente vai. A adoração, ela não é presa nas paredes. A adoração não é dependente de um instrumento. A adoração não depende de um microfone. A adoração não depende de um papel. A adoração é uma forma de viver e de reagir na terra, no meio da sociedade. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra. Então o sal da terra, ele é um adorador. Adorador é sal e o sal é adorador. O texto diz que no sal ele dá sabor, ele traz aquela diferença, faz a diferença. E o adorador é a mesma coisa. Num contexto social, uma realidade qualquer social, todas as pessoas estão agindo da mesma forma ou reagindo da mesma forma a uma situação, o adorador vai reagir de acordo com o que a Bíblia manda. O adorador, ele vai agir de acordo com o que o céu espera que ele haja. Ele não vai agir junto com todo mundo, porque o adorador não é cauda, o adorador é cabeça. O adorador não vai com a maioria, o adorador, ele vai com a Bíblia, certo? O adorador vai com o cidadão do céu, ele vai junto com o rebanho das ovelhas, ele não vai junto com o povão. O povo fala, né? As pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não é não. A voz do povo é a voz do senso comum. Que muitas vezes, eu vou falar aqui rasgado, muitas vezes as pessoas não têm opinião formada sobre alguma coisa. Então, por preguiça de pensar e de pesquisar, as pessoas muitas vezes repetem a opinião de outra pessoa, que não sabe a origem daquela formação de opinião, mas vai repetir como um papagaio o que a outra pessoa falou. O que você acha de tal assunto? Aí ela vai lembrar o que uma outra pessoa falou. Nunca faça isso. Nunca faça isso, principalmente o povo de Deus. O povo de Deus não pode andar com a maioria. O povo de Deus tem que andar aqui, ó, dentro da Bíblia. O povo de Deus tem que andar aqui, ó. Esse é o território do povo de Deus. Esse é o território do crente, amém? Eu espero que você compreenda. E se você não compreender, deixa no comentário a tua dúvida e a gente vai destrinchar o assunto. Nós estamos iniciando uma série Louvor. Hoje nós estamos iniciando uma série Louvor. Nós vamos falar sobre louvor. Iniciamos com esse tema louvor e adoração. Então, a diferença entre louvor e adoração. Diferença entre louvor e adoração. O louvor, ele precisa do instrumento. O louvor precisa de música. Ele é ritmado. Ele 90% das vezes acontece dentro da igreja. E o mais importante, o louvor pode ser falso. O louvor pode ser da boca para fora. O louvor pode ser vazio. E o louvor pode não passar do teto. O louvor pode não ser recebido por Deus. Agora, o adorador, ele tem conectividade com o céu. Essa é a diferença. Porque o adorador, ele não programa, ele não finge, ele é o que ele é. Até para chegar no nível de adorador, exige um tempo. Se você tiver dúvida sobre isso, olha os outros vídeos no canal. Lá sobre o verdadeiro cristão. Lá tem uma aula sobre isso. Aqui no canal tem uma aula sobre isso. Então você vai tirar todas as suas dúvidas. E você vai saber quem você é hoje. Amém? Então esse foi o nosso estudo rápido de hoje. Nós estamos nos esforçando para fazer estudos mais rápidos e objetivos. Assim, com um tema mais focado, né? Para ser mais rápido, só que eu quero que você coloque no comentário a sua dúvida. É muito importante, especialmente sobre a minha colocação social que eu coloquei aqui. A minha fala sobre o comportamento do crente na sociedade. Nós vamos falar sobre isso num vídeo no futuro. O comportamento do crente na sociedade. Porque hoje em dia, meu irmão,
Tá uma bagunça, não tá? Tá bagunçado a coisa. A sociedade está bagunçada, a igreja está bagunçada e o crente às vezes não sabe o que segue, não sabe o que fazer, tá certo? Então, eu quero deixar com você hoje isso. E faltamos agora a referência bíblica da adoração. Peraí, não vai embora não. Referência bíblica da adoração. Nossa referência para adoração é João 4, 23 a 24, né? João capítulo 4, versículo 23 e 24, Romanos 12, 1. E nós temos o exemplo de Isaac e da mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus. Exemplo de Isaac, não, desculpa, exemplo de Abraão, Gênesis 22, versículo 5. E a mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus, Lucas, capítulo 7, versículo 37 e 38, amém? Então, acho que o meu óculos está torto, né? Oh, meu Deus. Amém. Então, essa é a diferença de louvor e de adoração. Eu espero que você tenha entendido. Conclusão. Será que eu estou sendo somente uma pessoa que canta, mas não louva? Será que eu estou sendo uma pessoa que vive no meio do povo de Deus, mas não sou um adorador? Essa é a pergunta que eu deixo para você, amém? E como sempre digo a você, não desista, Deus é contigo. Tchau, tchau, até a próxima. Paz do Senhor.